CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para também ajudar a entender um pouco mais do que acontece no meio político. Temos esse evento lá em Brasília, mas temos outros assuntos aqui da nossa região, Bruno. Quero trazer para você e para os nossos ouvintes, inclusive, a reportagem do Lucas Neri a respeito da sessão da Câmara ontem, que aprovou um projeto, né, do Dia Municipal dos Territórios Negros em meio a algumas polêmicas. A Câmara Municipal de Campinas aprovou em turno único o projeto de lei da vereadora Guida Calisto, do PT, que institui o Dia Municipal dos Territórios Negros e inclui a data no calendário oficial do município. O projeto busca ampliar o reconhecimento de Campinas como território negro e fortalecer a memória de personalidades históricas ligadas à causa. O debate do projeto, porém, gerou polêmica entre os vereadores. Durante a discussão na tribuna, o vereador Nick Schneider, do PL, declarou que votaria contra a proposta por não apoiar religiões que não fossem cristãs. Esse projeto me parece muito mais destinado ao âmbito religioso. Ao instituir o Dia Municipal de Territórios Negros, nós contemplamos aqui terreiros, e eu tenho que ter o direito, na minha opção religiosa, de não concordar e não acreditar nessa religião. Outros locais da religião que não acredito também seriam contemplados. Para mim, esse projeto não tem nada a ver com a homenagem a negros, mas sim uma maneira de forçar a prefeitura a celebrar com infraestrutura, recursos públicos, movimentos religiosos não cristãos, que eu não acredito. Por isso eu peço a todos os vereadores cristãos dessa casa que votem contra esse projeto. A fala gerou reações imediatas, principalmente da autora do projeto. Guida Calisto e outras vereadoras acusaram Schneider de preconceito e intolerância religiosa. Agora a gente vai votar contra um projeto de lei justificando o quê mesmo? Uma fala dessa, com intolerância religiosa. O vereador Cirilo está aqui. Ele me lembrou muito bem, o vereador Cirilo, que ele apresentou um projeto de lei contra a intolerância religiosa. Aí nós vamos justificar votar contrário, argumentando em cima da intolerância religiosa. Minha gente, onde que a gente tá? Mesmo com a polêmica, a proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores. Em entrevista à CBN Campinas, Guida Calisto voltou a comentar as declarações do parlamentar do PL, reforçando que o projeto tem como objetivo o reconhecimento histórico da população negra na cidade. Eu lamento, né? Porque ele falou que estava justificando que o PL ia votar contra, porque, segundo ele, esse projeto de lei era para forçar o executivo a destinar verbas para religiões não cristãs. Foi isso que ele falou. Primeiro que não é nada disso, né? O projeto, ele fala sobre o Dia Municipal dos Territórios Negros. Ele fala que colocar no calendário é falar da cultura do povo negro, que isso envolve a questão da cultura, da história, da memória, né? É um dia para que a gente possa refletir sobre o racismo institucional, principalmente que tem a cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade que ela foi forjada em cima da escravização do povo negro, né? O povo negro nessa cidade foi muito maltratado. Então eu lamento, né, que o PL que o vereador tenha entendido dessa forma. Como eu disse, ele está usando um broche de uma santa preta, né? E não reconhece a contribuição que o povo negro tem para nossa cidade. O vereador Nick Schneider também se manifestou sobre as acusações, defendendo sua posição. Não, eu abri minha fala falando exatamente do déficit que a sociedade tem com os negros. O período da escravatura foi algo terrível e algo que a gente tem que compensar, e tem tido políticas públicas nesse sentido. Com relação a esse projeto, é algo muito particular, muito pontual, que cita aqui territórios negros, Dia Municipal dos Territórios Negros. E aí entra, na minha concepção, alguns territórios, situações que eu acho que não tem necessidade de ter o Dia Municipal para isso. Apenas isso, na minha concepção, é o que não caberia, não é necessário, até porque entrariam aqui, como eu disse, obrigações para a prefeitura, no meu entender, de celebrar e apoiar a celebração desses territórios. Agora o projeto segue para a Prefeitura de Campinas, que pode sancionar ou vetar a proposta.
De Campinas, Lucas Neri. Bruno Silva, aqui acompanhando a reportagem, assim como os nossos ouvintes. Bruno, ontem a gente falava, né, da pauta até fria da sessão da Câmara, né, sem projetos que a gente acreditava que não teria tanta polêmica. E aí, quando tem assuntos desse, né, sensíveis, aí existe a tomada realmente de partidos, né? Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, né? Bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. A gente teve essa sessão mais agitada, sobretudo nesse projeto, muito embora os demais fossem projetos ali de um caráter até mais social, com apelo, né? Que tendeu muito mais ao consenso, vamos dizer assim. O dissenso se fez presente num desse, por conta, a meu juízo, viu, Sandra, queridos ouvintes, de uma questão que ela tem sido polemizada o tempo todo, né, nos parlamentos, tem sido polemizada o tempo todo, que é má compreensão sobre propostas e, consequentemente, embates ideológicos que derivam disso tudo. Então, vamos pegar o ponto central dessa história toda, né? O deputado Nick Schneider entendeu que o projeto não estava contemplando necessariamente aquilo que era seu objetivo, entendia ali que havia um desvio, então ele poderia muito bem ter argumentado basicamente o seguinte, falou, olha, eu não concordo, eu acho que o projeto não vai ao encontro da sua finalidade, ponto. Mas não, aí já coloca uma dimensão religiosa dentro do debate, aí mostra um profundo desconhecimento também sobre as religiões de matrizes africanas, que são extremamente importantes para toda a construção da identidade da população negra, da cultura brasileira como um todo, não de um ou outro segmento, mas da cultura brasileira como um todo. Aí a deputada também já se excede, vai mais para cima, percebe? É tudo ponto que vai fugindo ali a uma possível construção de consenso de um projeto que, no limite, vamos ser sinceros, gente, é o estabelecimento de uma data especial, né? Não é nem a articulação de uma política pública em si. Não se trata, por exemplo, de uma política pública destinada, sei lá, a ampliar um conjunto de direitos para a população negra nos territórios X, né? É um projeto que está falando sobre a celebração de um dia, que costumeiramente seria um projeto que passaria com tranquilidade. E um projeto com relevância, obviamente, porque diz respeito a dar visibilidade a uma população que historicamente sempre foi muito invisível, né? E invisível, inclusive, de anais históricos, invisível para segmentos importantes da sociedade como um todo, né? Então, assim, confesso que não esperaria dar esse debate, essa repercussão toda que acabou gerando em torno de um tema que, no limite, nós não estamos debatendo, eu acho que da maneira adequada. Que é o quê? Que é reforçar os mecanismos para que a gente possa combater o preconceito racial, que é tentar ir mais na raiz do problema, né? E valorizar todas as contribuições de todos os povos, de todos aqueles que ajudaram a construir o histórico da cidade como um todo, né? Então, acho que é lamentável, né? É lamentável porque, mais uma vez, o parlamento perde uma oportunidade de poder avançar de forma mais qualificada e acaba se perdendo ali no meio da discussão, do debate, gerando mais uma situação onde, óbvio, só reforça aquilo que a gente já sabe e que nós fomos percebendo ao também entrevistar cada um dos vereadores, que diz respeito ao seu universo de convicções pessoais que, por vezes, se extrapolam dentro do horizonte político, né? É isso. E aí temos ainda uma outra situação, né, de uma discussão que aconteceu também aqui em Campinas em relação ao concurso público na rede Mário Gatti. Foi questionado, receberam denúncias a respeito, né, de uma possível fraude no processo. O Lucas Neri mesmo foi acompanhar os detalhes disso, traz as informações para a gente. Uma denúncia encaminhada ao Ministério Público levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades no concurso para a residência médica do Hospital Mário Gatti, realizado no último dia 26 de janeiro e organizado pela Concesp. O documento relata falhas na fiscalização e indícios de fraude externa, o que comprometeria a lisura do processo seletivo. De acordo com a denúncia, os candidatos não tiveram suas assinaturas conferidas na entrada das salas de prova, puderam escolher livremente seus assentos e não foram submetidos a inspeções rigorosas para evitar o uso de dispositivos eletrônicos. Além disso, os fiscais não acompanharam os candidatos durante idas ao banheiro e não houve uso de detectores de metal para impedir possíveis comunicações externas.
Outro ponto questionado pelos denunciantes é a pontuação de alguns aprovados, especialmente nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia. 5 candidatos tiveram exatamente a mesma quantidade de acertos, tanto no total quanto em áreas específicas, o que, segundo cálculos matemáticos citados no documento, teria uma probabilidade extremamente baixa de ocorrer naturalmente. A denúncia também menciona que alguns dos aprovados apresentaram desempenhos muito abaixo da média em outros concursos de residência médica no Brasil, o que levantaria dúvidas sobre a discrepância nas pontuações. Além disso, há suspeita de que a liberação do caderno de questões durante a prova possa ter facilitado uma possível fraude via comunicação externa. Diante das suspeitas, o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, afirmou durante sessão camarária que pretende levar o caso à Câmara e cobrar explicações da Prefeitura de Campinas e da administração do Hospital Mário Gatti. Uma denúncia que eu recebi de alguns médicos que me procuraram que se sentiram injustiçados com base em suspeitas, né? Eles me procuraram, eles mandaram todo o PDF, dei uma analisada, encaminhei inclusive para outros pares, mostrando ali que os 5 primeiros colocados tiveram a mesma nota, a mesma pontuação, a mesma distribuição de pontos, de forma idêntica, que pode ser deve ser uma coincidência, né? É algo que a gente não vê acontecer com frequência. Então, se for comprovada uma fraude, porque por enquanto é só suspeita, o prefeito disse que vai investigar, que vai fazer uma apuração sucinta, uma apuração concreta. Acredito que isso tem que pular de uma sindicância interna para uma investigação maior, né? Porque uma sindicância interna é uma investigação do próprio segmento médico, né? Tem que pular disso para uma investigação ainda maior. Me coloco até à disposição para encabeçar isso. Após a repercussão do caso, a Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar determinou a suspensão do resultado final do concurso até que a Concesp, responsável pelo certame, faça a revisão de todas as provas. Em nota, a administração municipal ressaltou que não tem acesso às provas, que foram totalmente elaboradas e aplicadas pela organizadora. A rede ainda lamentou o ocorrido e destacou que o programa de residência do hospital é sério e tem credibilidade no mercado. Dessa forma, espera que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. A reportagem tentou o contato com a Concesp por meio de 2 telefones disponíveis no site oficial, mas não obteve retorno. De Campinas, Lucas Neri. Rede Mário Gatti diz também que está à disposição do Ministério Público para prestar os esclarecimentos necessários para garantir a lisura do concurso para residência médica. Bruno Silva. Denúncias graves. Denúncias graves. Ô Bruno, e diante, né, dessas denúncias, né, esse encaminhamento aí para a Câmara, né, como existe a possibilidade, seria mesmo necessária essa investigação aí, digamos, paralela, Ministério Público, Prefeitura, Câmara? Eu acho que dá um ponto importante aí, né? A gente está reiterando aqui, está até meio, né, de boca aberto, né, do tamanho das denúncias, porque se tudo isso se sustenta, gente, vamos ser sinceros, tá tudo equivocado do começo ao fim, né? Desde a hora da entrada, da execução da prova, tudo. Se tudo isso for comprovado realmente que se deu dentro dessa lógica, a denúncia tiver o fundamento, tem que anular o processo como um todo. Eu acho que não tem outra saída nem outra explicação. Penso, inclusive, que a maior responsável não é nem a prefeitura, a maior responsável é a empresa, né? Responsável pela aplicação aí, portanto, do exame, que não garantiu as condições mínimas previstas num edital, que deve existir certamente desse processo. Então, ela não garantiu aquilo que deveria ser garantido minimamente. Então, tem que ser diretamente responsabilizado. É óbvio, traz prejuízo para a administração, atrasa um processo, por vezes, que já estava dentro da programação ali de ser realizado para depois poder avançar com a residência médica. Enfim, tem uma série de coisas aí que são relevantes e que precisam de uma explicação mais clara. Assim, entender que está tendo muita demora nas respostas, que às vezes aquilo que o Ministério Público possa fazer, a Câmara pode abrir uma CPI, por que não, né? Se trata aí diretamente de interesse público, colhe as assinaturas necessárias e se identificar que tem uma irregularidade mais grave aí, abre uma CPI para poder verificar mais a fundo, né? Não sei se é o caso, às vezes é aquela história, seria num primeiro momento dar tiro de canhão, né? Num bicho não tão grande assim, não vou dizer que é um mosquitinho porque o problema é grave, mas seria dar um tiro de canhão talvez num bicho não tão grande assim. Agora, tem que ver. Tem que ter resposta rápida. A empresa tem que se manifestar.
e o Ministério Público tem que sim judicialmente acionar no que couber, porque de fato são coisas que não dá para admitir se todas elas se sustentam, né, gente? Aí já é demais, né? É isso. Falar do Alckmin, que esteve aqui ontem em Valinhos para visitar a planta da Bionovis, onde participou de um evento que marcou um avanço na produção nacional de medicamentos. A Anvisa aprovou recentemente a produção do insumo farmacêutico ativo do Infliximab pela Bionovis. Esse princípio ativo é essencial no tratamento de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, e até então era totalmente importado. Esse projeto faz parte de uma parceria com o governo federal que busca ampliar a produção nacional de insumos para a saúde dos atuais 45% para 50% até 2026, chegando até 70% em 2023. Além desse compromisso na região, Alckmin também falou sobre o impacto da decisão dos Estados Unidos de aumentarem em 25% as tarifas sobre aço e alumínio, tema que a gente está debatendo aqui praticamente desde o início do dia de hoje na programação da Rádio CBN. Vamos ouvir o que o vice-presidente disse. Nós temos uma relação de 200 anos, Brasil e Estados Unidos. Ela tem 2 séculos e é uma colaboração mútua, é um ganha-ganha. Se a gente pegar o ano passado, cresceu fortemente o comércio Brasil e Estados Unidos. E ele é equilibrado. Nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações. Tá, então a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Bruno, era esperado que Trump fizesse isso? É aquela história, né? Acho que o Alckmin, vou confessar aqui pra vocês, né? O Alckmin sempre muito polido, muito diplomático, né? Nas entrevistas que concede, sempre já jogando ali se não tentando apagar, ser neutro, né? Na situação, ali, né, Bruno? E eu acho que eu acho que esse equilíbrio é importante nesse momento, porque veja, o Trump cai entre nós. Houve uma falha. Temos problemas de conexão com o Bruno Silva. Vamos de novo o sinal? Vamos lá, Bruno. Agora restabelecemos. Acho que restabelecemos. Você ia começar a falar do Trump. Não, eu tava falando do Trump, o Trump é maluco, é isso que eu tava comentando aqui. Porque fica nesse jogo de morde e assopra, né, gente? Ele já falou que vai aumentar a tarifa, diminui tarifa, volta atrás de tarifa. É com o Canadá, é com a China, é com a Coreia do Sul. Gente, né? Não pode agir dessa forma em termos de política externa. Você traz principalmente um ambiente conflituoso, de confusão para os atores econômicos, né? Pode trazer problemas a médio e ao longo prazo no próprio país dele, relacionado à inflação, relacionado à falta de produtos. Ou seja, não é assim que se faz as coisas, né? É que em tempos midiáticos parece que todos querem lacrar o tempo todo e ele está com um desejo grande, né? De levar adiante aquele suposto lema lá que está no bonezinho, que por vezes é uma furada essa, para dizer a grande realidade, porque os Estados Unidos, por definição, ele é uma nação complexa, ele é um país que depende muito dos outros, porque ele mesmo resolveu jogar o jogo da globalização. Não adianta agora ele querer lavar as mãos e adotar medidas que são do século XVIII, atrás mercantilistas, né? Então isso não faz muito sentido na minha leitura, né? Aí o Alckmin vem e faz uma fala polida, porque o Ministério como um todo vai esperar vamos dizer assim, a oficialização disso tudo para ver em termos práticos como vai reagir. Acho que é isso mesmo, tem que ter equilíbrio. Não adianta ir na onda da galera, né, na torcida lá que tá batendo o bumbo, querendo no clima do Fla-Flu, e dar resposta atravessada só para lacrar nas redes. Então acho que o Alckmin falou muito bem, falou de maneira correta, é uma relação histórica, é secular. Vamos aguardar, vamos sentar, conversar e dialogar para poder manter os interesses de ambos, porque senão a gente vai sair perdendo. Agora, quem saiu perdendo ontem foi o evento, né? Porque aí, no final das contas, toda a agenda do Alckmin, que é o ministro também do desenvolvimento, do comércio, da indústria, acabou perdendo o brilho de uma ação que era importante ali para a cidade, que era justamente a questão que o Felipe estava falando, envolvendo aí a produção, né, do insumo, enfim, que é central para o município como um todo, que gera emprego, etc. E acabou tendo que dar essas respostas a respeito aí dos 25% de aumento né, que vai sair em tese da tributação aí sobre o aço e também sobre o alumínio como um todo, né? Em alguns momentos acaba tendo esse desvio, às vezes aqui, às vezes lá fora também, diante de tantas, né, posições. Bruno, ficamos por aqui hoje. Um ótimo dia para você. Que agradeço, gente. Um abraço, Sandra, abraço, Felipe Pereira, abraço aos nossos queridos ouvintes, né? Mas